Olá, Velers! Que bom encontrar vocês aqui de novo, nesse vale que faz a gente às vezes rir, às vezes chorar. Ora a gente tem certeza de que tomou a decisão certa de empreender, ora a gente pensa, meu Deus, o que eu fiz? Em que mood que você tá hoje, Adriele? Olha, Sil, considerando o tempo que a gente demorou para fazer toda a configuração desse episódio, eu vou dizer que a gente ficou no alto e baixo aqui. Você não tem como saber, Valer. Foram 25 minutos com o fone de um não funcionando, fone de outro não funcionando, aí quando conserta o de um, o de outro quebra. Foi uma verdadeira montanha russa. Foi alto e baixo o tempo inteiro, Foi uma gincana. como uma gincana, exatamente. Parecia que a gente estava na gincana. Mas agora acho que a gente conseguiu vencer. E essa montanha-russa que a gente viveu foi bem parecido com a vida do empreendedor, né? Que é isso que você tá falando, né, amiga? Total. E no final das contas, né? A gente se divertiu, a gente não se estressou, a gente superou desafios, como todos os empreendedores fazem Olha, dia a dia nesse país, uma coisa linda. E a gente não conseguiu adormecer, né? A gente não conseguiu ficar distraída, o que é bom. muito Aliás, bom. aqui no Vale, a gente está sempre bem acordado para a vida e a gente só traz entrevistados que têm esse mesmo perfil que a gente. Então, obviamente, né, se o convidado de hoje não podia ser diferente. Exatamente. O nosso vale de hoje, o nosso valor de hoje, ele combina duas atividades que nem sempre a gente vê juntas por aí. Geralmente a gente não vê, na verdade, né? Porque além de empreendedor, ele é cientista. Ou, não sei, seria primeiro cientista, depois empreendedor? A gente vai descobrir. E olha, a gente não costuma ver muito cientista e empreendedor por aí, mas na verdade aqui no Vale a gente tem uma quedinha por empreendedores cientistas. A É gente gosta verdade. de achar essas espécimes aí por um perfil mesmo meu e da Sil. Então a gente está muito feliz com o convidado de hoje. Ele trabalha aí com medicina diagnóstica, tem mais de 20 anos de experiência nessa área. Ele vem do mundo da biologia molecular. E aqui, gente, eu vou ter que colar, não vai ter jeito, porque são conceitos aí muito complicados. Ele fez o doutorado dele em morfologia molecular, associado ao câncer de mama, na Faculdade de Medicina de Londres. É uma instituição que é vinculada à Universidade Federal de Minas, que é de onde ele é, eu imagino pelo sotaque gostoso aqui, que daqui a pouco vocês vão ouvir, e que a gente ouviu nesse vale, aqui nos bastidores, o nosso vale de súplicas no começo. O pós-doutorado dele foi estudando células tumorais circulantes, veja isso, na Universidade de Hamburgo, na Alemanha. E toda essa investigação aí na área de oncologia tinha uma razão. Ele trabalhou mais de 10 anos no AC Camargo, inclusive como pesquisador. Mas, onde você vai se perguntar, né, Valer? Onde fica o empreendedorismo nessa história? Vai, Sil, desvenda aí pra gente. Olha, leu direitinho o roteiro, essa menina, gente, que Você bonitinha. viu? Ela sabe ler? Ai, que coisa boa! Vamos acabar com esse lenga-lenga aqui. Bom, o que acontece é que, gente, o nosso convidado de hoje, ele fundou e é CEO da Bioma Genetics, que é uma health tech pioneira em oferecer serviços de sequenciamento de microbioma humano no Brasil. E é na Bioma Genetics que ele trabalha com uma das áreas de pesquisa mais novas e eu acho que mais fascinantes, pelo menos na minha visão aí no mundo da ciência. Então, sem mais demora, Rafael Malagoli, seja muito bem-vindo ao Vale do Suplício. Obrigado, pessoal. Que maravilha. Estou feliz de estar aqui com vocês para a gente bater esse papo. Muito bom. Ó, e eu tô curiosa agora. Você se define mais como um empreendedor ou mais como cientista, Rafael? Cara, eu me defino mais como empreendedor, Olha, porque como cientista, o cientista é a chama para você desenvolver alguma coisa. Agora, eu acho que a coisa mais difícil que tem é vender na vida, né? Então, vender, convencer alguém de alguma coisa. E aí, é nesse lugar que você precisa ser empreendedor. Então, eu acho que é mais por esse caminho. olha, muito bom. E, Rafael, me conta uma coisa aqui, né? Porque, pelo que, né, lendo a sua trajetória, que não é curta, você teve uma carreira, tanto acadêmica quanto corporativa, dedicada à oncologia. E aí, ao que me parece, eu não sou especialista nessa área,
você foi para uma outra área que é diferente, que é o de microbioma humano. Teve uma ruptura aí na sua linha de trabalho ou tem intersecções que quem é leigo, como eu, a gente não consegue perceber? Teve, Dri. Na verdade, eu cheguei a empreender dentro da área de oncologia. Então, Hum, trabalhei como pesquisador em oncologia durante muitos anos. Eu cheguei a montar um laboratório de anatomia patológica para vender diagnóstico em oncologia. olha, Porém, foi um empreendimento de sucesso, foi bacana, o laboratório cresceu muito. Depois, quando o laboratório chegou a ser um dos maiores laboratórios de São Paulo, independente de anatomia patológica, e eu vendi esse laboratório. Por quê? Porque o campo da oncologia já é um campo com muito conhecimento, muito explorado, tem muitos players no mercado, a concorrência é Uhum, enorme, e a gente já sabe muita coisa de oncologia. No final das contas, prover diagnóstico em oncologia era um pouco mais do mesmo. Eu estava fazendo a mesma coisa que vários outros laboratórios no Brasil ou no mundo. uhum. Então, a minha expectativa era fazer alguma coisa que tivesse de fato na fronteira do conhecimento que legal. em diversas áreas da medicina, sabe? Então, desenvolver um negócio disruptivo, desenvolver alguma coisa que vai de fato mudar a vida das pessoas. Esse seu episódio, você já ter empreendido antes, estava oculto para mim, ainda bem que você trouxe, porque, enfim, a Biomagenetics, ela já tem um contexto aí de uma experiência prévia de você ter se lançado ao empreendedorismo, né? Muito legal. Tem sim, porque em algum momento você precisa empreender e se ferrar em série para alguma coisa dar certo. Olha, eu Muito Aí agora, bom. alguma coisa tem. eu É. não sei, Adriele, mas eu só fico pensando, assim, a gente vai ter que perguntar o tanto que você se ferrou agora nessa história toda. Qual Mas outra bom, Muito. pergunta vai caber, né? Muito. Gente, laboratório de anatomia patológica, que foi esse empreendimento anterior, é um laboratório que você faz diagnóstico a partir de biópsia de peça cirúrgica. Então, era um laboratório que chegava para nós tanto uma biópsia pequenininha, quanto um intestino inteiro de um paciente, uma perna, um braço. Então, era um laboratório que recebia pedaço de gente todos os dias. E como empreendedor, alguém que estava começando, porque empreendedor não tem dinheiro para pagar salário para as pessoas, então você atende telefone, lava o intestino, corta e entrega para alguém fazer um diagnóstico. É tudo ao mesmo, tudo junto e misturado, é assim que funciona. Chegou uma encomenda do Mercado Livre, né? É um pedaço de perna. Ah, eu tava mesmo esperando. Que É isso. Já loucura. tive casos, por exemplo, já tive casos, por exemplo, do motoboy, do biocondutor, que era o sujeito que busca o material no hospital e traz para a gente, de que às vezes a perna ou um pedaço não cabia e às vezes ele fala, pô, vai ficar uma parte para fora. Eu falo, não, você não pode vir, você vai atravessar a Marginal Pinheiros com o pé para fora, não tem jeito. Você aí tinha que trazer uma nova forma de condução. Então, tudo isso era a rotina do laboratório de anatomia. Gente, a gente nunca imagina uma olha, coisa dessa, né? eu Fala imagino, laboratório. Você eu imagina? imagino, porque é um disclaimer, tá, Rafael? Meu marido, ele é professor de anatomia humana. Isso já aconteceu comigo, de entrar no carro, ter uma caixa. O que que é essa caixa? Eu abri a caixa, ter peças, né, anatômicas diversas ali. Eu falei, meu Deus, o que você tá fazendo andando no carro com isso aqui, tio cérebro? Putz, eu falo, você é louco. Então eu consigo imaginar um pouco. Eu gosto que ela fala peças anatômicas, né? E não dá o peso que é, né? Tipo, parte do corpo. Teco, naca de alguém, né? É, Ai, é que é. pra gente de humanas, né? A gente é, né? É muito júnior. Texto Mas livre, né? é. Ô, Rafael, mas assim, tudo bem. A gente não tem esses desafios logísticos mais com a biomagenese que você tinha no laboratório anterior. Mas com a Biomagenetics, você entrou numa área super nova na medicina, e acho que tudo que é novo requer aí um esforço de desbravamento de mercado, é, de convencimento mesmo, das pessoas entenderem, né, ou o médico saber que existe esse tipo de coisa que pode ajudar no diagnóstico de um paciente, enfim.
é um trabalho de desbravamento. E isso também não é simples, né? Dificílimo. Esse é o maior desafio da Bioma Genetics hoje. A Bioma Genetics vende exames genéticos na área de oncologia, exames bem consolidados, que servem para você definir tratamento do paciente, conduta, né, de condução do paciente mesmo. A gente tem esses exames. Agora, os exames inovadores, principalmente voltados para a área de nutrigenética ou, por exemplo, de microbiota intestinal, que é esse que a gente está falando, esses são mais complicados. É uma medicina que o médico mesmo que está na frente do paciente não viu na faculdade, porque é novo. A gente começou a falar disso em 2012, 2016 para cá. Então o cara não viu isso na faculdade. Como que ele vai conduzir o paciente? Então o trabalho que a gente desenvolve, por isso que quando você olha para bioma, é bioma genetics, microbiome and genetic experts. Por que genetic experts? Porque a gente tenta o tempo todo estar junto com o médico, com o nutricionista, para ajudá-lo na condução junto, né, com aquele paciente, porque a gente não tem uma expectativa de que o médico vá saber tudo sobre quais são as bactérias, qual é o tipo de alimento que você deve dar para aquele paciente para você cultivar as bactérias certas. Porque é isso, a gente não come só para a gente come para as bactérias benéficas que vão habitar o nosso intestino. Né? Nossa, Rafael, eu queria muito entender melhor disso, porque quando a gente fala de sequenciamento genético da microbiota, é um campo, como você mesmo falou, super novo, que tem esse potencial enorme, exatamente por ser novo, né, dessas descobertas recentes, de mudar a vida das pessoas, né? Tem conexões aí da microbiota com casos de depressão, né? Eu tô falando aí como uma pessoa que consome conteúdo, né? Consome notícias no mundo, né? Melhorar a questão de doenças crônicas, inflamatórias, enfim, uma coisa gigantesca, assim, de campo de pesquisa. Mas eu queria ir por partes, porque nem todo mundo, nem todo Valer entende o que é microbiota e por que a comunidade científica se interessa por esse tema. Você pode dar um resuminho pra gente? Com certeza, tem uma informação muito interessante. Nós, humanos, temos mais ou menos 22 a 23 mil genes conhecidos. Então, o que é um gene? É um pedacinho do nosso DNA que vai produzir uma proteína ou né, um peptídeo e uma molécula, e essa molécula vai desempenhar uma função. Então, nós temos mais ou menos 22 a 23 mil genes. A gente tem mais de 4 milhões de genes de bactérias habitando o nosso corpo. Nós somos um ecossistema habitável. É isso que a gente tem que entender. Nós estamos o tempo inteiro fazendo interação com o meio ambiente, com os seres que nos habitam. Nós somos um planeta Terra cheio de gente que se hospeda conosco. E essa população que se hospeda conosco, elas têm muito mais genes produzindo coisas do que os nossos próprios genes. Então veja que todos esses genes funcionando e produzindo alguma coisa vão interagir, vão cair, por exemplo, estamos falando da microbiota intestinal. Então, o intestino absorve aquilo, isso cai na nossa circulação, e essas coisas produzidas por essas bactérias vão interagir nas nossas vias de sinalização. Ou seja, nas vias de sinalização de inflamação, vias de sinalização metabólica, vias de sinalização de neurotransmissores, produção de neurotransmissores, e aí a relação da microbiota com processos de ansiedade e depressão. Ou seja, se você muda quem te habita no seu intestino, você vai mudar o que está sendo produzido e você vai interferir nas vias de sinalização do seu corpo, modificando processos inflamatórios para mais ou para menos, modificando vias metabólicas para mais ou para menos, modificando produção de neurotransmissores para mais ou para menos, ou seja, alguma coisa você vai mudar. Caramba, tem até uma vertente que fala que o intestino é o segundo cérebro, né? E isso é por causa disso. Tem uma comunicação entre o intestino e o cérebro, além da comunicação vagal, que a gente chama, tem a comunicação metabólica, bioquímica, fisiológica, inclusive, que faz com que com que uma coisa converse com a outra. Tá vendo, Valer? Quando você se sentir sozinho, lembre que tem 4 milhões de bactérias só no seu intestino. Cara, mas é Não tem verdade. como.
É um ecossistema, gente. E eu É lembro um que eu fiquei super ecossistema. impactada quando eu li o livro é uma das maiores pesquisadoras que tem nessa área, né? A Alana Collin, é isso. Que é o 10% humanos, né? Que é esse percentual que você deu, assim, 10% só são as células humanas, o resto são outras coisas, assim. São outras coisas que nos habitam e que estão interagindo. Então, é muito mais complexo do que a gente imaginava. Quando a gente olhava há mais de 10 anos para trás exclusivamente para genes humanos, a gente já achava difícil, porque os genes nossos também interagem. Um manda fazer, o outro manda desfazer, o outro manda refazer, o outro manda desfazer de novo. E dessa forma existe uma comunicação genética cujo resultado é o que nós somos, né? Agora, a gente colocou 10 vezes mais genes para interagir com essa história, então virou uma miscelânea completa, bagunçou totalmente o coreto e nós estamos tentando entender tudo de novo. Muito bom. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Bom, eu acho que agora a gente consegue te acompanhar um pouquinho melhor no tema, apesar de eu estar um pouco assustada e me sentindo totalmente fora de controle. Aí eu posso falar, né, o dia que eu surtar, eu falei, não fui eu, foi minha microbiota. Eu Com tenho que certeza, comer mais espinafre. você tem quem jogar a culpa. Ai, Se que alguma coisa de ótimo. errado aconteceu, Ah, não é só Mercúrio retrógrado, Ai, não é que só ótimo. Júpiter, então tem mais alguém contribuindo para a palhaçada que é essa nossa vida, pronto, né? era tudo que ela Eu vou, precisava. isso, eu vou colocar na minha lista de desculpas, gente. Ah, eu sou geminiano, mudei de ideia. Não, agora é minha microbiota, porque tem mais embasamento científico, né? Eu não pago tanto Isso que eu ia falar, você pode de... parar de ficar fazendo referência de pseudociência e usa a Isso! microbiota. Vai ser muito Olha melhor. só, E, você é muito culta. É, bom, mas vamos lá. O, 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 o que é sequenciamento genético da microbiota intestinal, que é o que vocês oferecem, né? Olhando em termos de ineditismo, ou do que é mais relevante em comparação com os recursos que já existiam. Pelo jeito é tudo, né? Mas como que é, o que é esse teste e o que ele apresenta que ou antes não era sabido, não era acessível, não era acessível e que hoje é. ótimo. O sequenciamento genético da microbiota intestinal nada mais é do que a gente identificar todo o DNA proveniente de bactéria que vai ter naquela amostra de fezes. Então a gente pega um pedacinho, né, de fezes, é pouquinho mesmo, viu, gente? Entre um grãozinho de arroz e um grãozinho de feijão que a gente usa. A gente fala porque às vezes o pessoal se entusiasma e aí lá no laboratório começa a chegar umas coisas que a gente não precisa. Mas com um pedacinho Não precisa pequenininho, mandar uma perna. não precisa mandar uma lata de margarina. Só vai só, a gente manda o kit com um frasquinho pequeno. E os pacientes falam, mas o frasquinho é tão pequeno que eu tenho até dificuldade de pôr dentro. Eu falo, é proposital, é para você mandar pouco. Aí vem um pedacinho, a gente extrai todo o DNA daquela amostra e sequencia. Ou seja, a partir desse sequenciamento, desse dado, depois a gente taxonomiza, igual a gente aprendeu na biologia lá na escola. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie e tal. Então a gente faz isso com o DNA e identifica todas as diferentes espécies, não todas, a grande maioria, dentro da representatividade que existe ali, das espécies daquele intestino. E quando a gente tem esse dado na mão, ou seja, pegando 100% das bactérias, eu tenho tantos por cento ocupado por essa bactéria, por essa, aí a gente consegue ter informação de o que está acontecendo com a saúde ou com a não saúde, né, daquele paciente, porque a gente conhece quais são as bactérias que promovem cadeias inflamatórias, distúrbios metabólicos, distúrbios neurais, psíquicos. Então a gente sabe quais são as bactérias que estão relacionadas com isso. Então, quando a gente identifica a presença dessas bactérias e numa representatividade mais alta ou mais baixa, a gente consegue inferir o que fazer. Ou seja, vamos diminuir essa bactéria? Vou dar exemplos, que eu acho que exemplo é bom. Por exemplo, pacientes que chegam às vezes com psoríase, dermatites atópicas, urticárias, que são manifestações cutâneas, né, da pele, que são autoimunes, né?
A gente consegue identificar, muitas vezes, bactérias que estão relacionadas com esse desencadeamento. E quando a gente. Isso é muito legal. A gente identifica essas bactérias no intestino do cara. Quando a gente entra com combate naquelas espécies específicas que estão relacionadas com esse tipo de desencadeamento, o paciente melhora. E os pacientes melhoram muito. Então, por exemplo, essa questão da pele é um exemplo. Pacientes, por exemplo, com diabetes tipo 2, a gente consegue ajudar no controle glicêmico. O cara não vai parar de tomar o comprimido dele ou eventualmente a insulina, jamais. Eu sou diabético tipo 1, insulino dependente. Uso aqui o meu chip para fazer o meu controle, bonitinho, e conseguir melhorar muito o meu controle a partir da modulação da microbiota intestinal, porque você consegue melhorar desempenho esportivo, você consegue melhorar, tirar o cara de uma situação de ansiedade ou de depressão, guardadas devidas proporções diagnósticas, mas você consegue ajudar o cara nesse sentido, pra caramba. Nossa, que demais, gente, que demais. Ô, Rafael, como a gente está falando, esse campo de conhecimento é muito novo, mas assim, você vive isso no dia a dia. Isso tudo ainda te surpreende? Te traz esse elemento de surpresa das coisas que vão surgindo, né, de novos conhecimentos sobre microbioma, ou é uma coisa que já está estabilizada para você, você já se acostumou com isso? Com certeza, cada dia mais, Silvia. Para você ter uma ideia, quando a gente fundou a Bioma, nós fomos a primeira no Brasil, né? A pioneira. A gente, na época, mandava exame para os Estados Unidos, mandava amostra para os Estados Unidos para fazer exame lá, para liberar resultado aqui, porque nós não tínhamos a tecnologia ainda. A gente foi desenvolver isso no ano seguinte, 2018 para 2019. Nessa época, a gente basicamente olhava para a microbiota intestinal para falar de doença intestinal. Então, o cara que tinha constipação intestinal, né, intestino preso, tinha diarreias de repetição, o cara que tinha doenças mais importantes, doenças inflamatórias intestinais, Crohn, colite ulcerativa, uma série de doenças intestinais, a gente olhava para a microbiota para falar de intestino. Hoje não. Hoje, eu diria que menos de 20% dos casos que a gente sequencia hoje dos nossos pacientes no laboratório estão olhando para o intestino. O cara tem outras queixas, que a gente chama de sistêmicas. Ou seja, o que acontece no intestino não é igual Las Vegas. O que acontece no intestino não fica só no intestino. Extravasa para o corpo inteiro. Então porque o intestino é o quê? É uma parede, nada mais é do que uma parede que é uma interface entre o meio externo. Veja, a luz do intestino é meio externo, viu, gente? Não é corpo nosso, não, é meio externo. Lembra que boca e ânus estão conectados por um tubo que nos atravessa, e isso é meio externo, embora esteja dentro do que a gente chama de corpo. Certo? Caramba! Então, isso é interessante pensar. Destrava coisas. Eu acho que depois disso tem que ir para análise algumas pessoas. Então, ele comunica meio externo com meio interno. Então, o que acontece no intestino, muita coisa entra. E depois que entrou, aí haja circulação, haja corpo para poder lidar com aquilo. Por isso tem que cuidar do intestino. Cara, e é muito, assim, hoje, com você falando, é muito óbvio que o que acontece no intestino reflete no corpo inteiro. É que a medicina, né, na evolução da medicina, essa medicina ocidental, ela foi Compartimentando. compartimento. Gente, Talisando. eu tô péssima para palavras, eu trabalho com isso, eu tenho que saber falar. Foi compartimentando órgãos, pedaços do corpo, como se fossem unidades separadas, né? Quando não, né? Óbvio que não. É o que eu como que vai refletir em todo o meu corpo, em toda a saúde do meu corpo, né? Dri, isso que você está falando é um negócio tão interessante que realmente aconteceu. Então você tinha o médico ortopedista da mão esquerda, o cara que só olha para o olho direito e tal. Depois, com o passar do tempo, ao invés de voltar e a gente ter médicos com uma visão mais holística, essa responsabilidade muitas vezes passou para o próprio paciente. Então, hoje, a gente tem muitas pessoas que estudam, a informação é democratizada, você tem acesso a conhecimento, então a responsabilidade pela saúde global do corpo, ao invés de ser
totalmente transferida para um profissional de saúde, muitas vezes está na mão do próprio paciente. Então a gente vê os pacientes buscando. Muitas vezes o paciente é que cobra do profissional de saúde, do médico dele, olha, e esse exame de microbiota intestinal, será que eu posso me beneficiar com um resultado desse? E aí o profissional muitas vezes vai atrás de buscar. Então, isso que você falou é super importante mesmo. Ó, eu queria te fazer uma sugestão, cara, que você escrevesse um livro sobre esse tema, para leigos, cara. Um livro? Nossa! Esse é... Ele tem, já ele foi buscar. Saiu da tela, o entrevistado saiu da tela. Eu tenho um livro, deixa eu tirar do... É esse, Teve mas até não um é muito unboxing pra do ler. livro aqui. Valer, vocês viram isso? Mas peraí, você é autor? Eu sou autor. Mas esse, Tá qual que aqui, ele nós é somos para em 3 leigos ou autores. ele é mais para pesquisadores? Olha, ele é um livro mais para profissional de saúde, mas eu entendo que o público leigo pode entender, cara, mais de 80% É uma do que linguagem está escrito acessível. aqui. É uma linguagem bem democrática. É da editora Ateneu, está disponível. Nossa, eu vou comprar. Quero ler. Microbiota gastrointestinal, da disbiose ao tratamento. Eu gosto, é uma leitura, vai sair a 2ª edição esse ano, então eu sou um dos autores, nós somos em 3 autores, é um livro bacana, mas eu tô para escrever um livro um pouco mais Lúdico. Lúdico, Isso, exatamente. exato. Com 10 coisas que seu intestino diz sobre você. Aí o pessoal vai ler. Microbiota, precaução e diagnóstico. Desculpa, Isso. Rafa, só nós mesmo aqui no mundo. Não, tem que ser isso. Quem mexeu no meu intestino, Isso. alguma coisa assim. Olhe mais pro seu cocô. Coisas assim. Isso, olhe mais pro seu cocô. Nossa, isso não vai ter fim, gente. Então, não vai. Essa foi a transição da anatomia patológica para análise das Tô fezes. atrasada no meu comentário, então, mas vou atrás do seu livro, com certeza. Fiquei curiosa agora. Mas, ó, tem um outro lado, vamos um assunto assim que não é tão legal, que é mais chato, que é a desinformação na internet, né, Rafael? Então, assim, tem muita gente sem competência alguma sobre qualquer coisa, mas eventualmente com interesses comerciais muito claros, né? E defendendo os supostos tratamentos. A gente vê muito isso, né? O suplemento tal que cura não sei o quê, reduz a inflamação, enfim, coisas que não tem embasamento nenhum científico, mas as pessoas não se responsabilizam sobre o que elas dizem, né? Inclusive nessa área, né, da saúde intestinal. A gente vê uma proliferação muito grande de conteúdo, de mensagens aí nas mídias sociais sobre isso. Isso te preocupa? Ou, assim, você como especialista, que você pensa, como você se sente quando você pensa nisso, assim, do fato das pessoas elas estarem expostas a tanta informação que pode prejudicar, inclusive, a saúde delas? Me preocupa demais porque o paciente, muitas vezes, cai na cilada, às vezes faz um teste que não precisava, não entende o resultado do teste, ou o resultado não vai ajudá-lo, porque ele não precisava daquele teste. Aí o paciente não melhora, fala mal do teste e critica o campo do conhecimento. Então, isso para mim é muito preocupante. Eu que trabalho como CEO de uma companhia que oferece esse tipo de serviço, vivo uma linha muito tênue nesse aspecto do seguinte: muitos profissionais de saúde que estão com o paciente no consultório me perguntam, eu devo repetir? Eu fiz o teste, o paciente melhorou, devo repetir o teste? A resposta é não. O paciente melhorou clinicamente, acabou. Você não tem que repetir o teste. Né? Eu estou aqui vendendo o teste, mas eu preciso ser ético. As pessoas precisam ser éticas nesse contexto, entendeu? Então, agora, fiz, modulei, o paciente melhorou, deu 1 ano, o paciente recidivou, devo repetir? Acho que sim, aí é considerável uma repetição, mas não no primeiro caso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E tem a segunda etapa, que é após o exame do sequenciamento, como conduzir? Qual é o tipo de probiótico que você vai dar? Probiótico, pré-biótico, simbiótico, que tem... Hoje você vai na farmácia, metade das prateleiras, das gôndolas da farmácia está te oferecendo diferentes tipos de probióticos, bactérias diferentes e todo tipo. E aí, como que você vai escolher aquilo baseado no exame?
Então, isso é um negócio muito importante. O profissional de saúde que acompanha o paciente precisa estar antenado na conduta terapêutica. Então, a gente tem, por exemplo, um caso da semana passada. Paciente chegou com uma dermatite atópica super acentuada, o paciente tinha uma determinada bactéria que era pró-inflamatória, ou seja, estimulava demais aquela manifestação cutânea. O paciente comprou um probiótico qualquer, tomou, e nesse probiótico tinha uma bactéria específica que estimulava ainda mais o crescimento da bactéria inflamatória que ele tinha. Ou seja, ele piorou o sintoma. Então, não dá para brincar com isso. Probiótico não é... Toma um probiótico, não é assim. Né? A gente precisa saber que tipo de micro-organismo você está colocando para dentro. Ô, Rafa, a gente tá chegando aqui no final, apesar de ser um tema super denso, né? Científico, pesado, foi um papo muito gostoso, né? Muito tranquilo, uma conversa muito tranquila mesmo. E agora a gente quer saber um pouco sobre o futuro da Bioma Genetics. O que está ocupando você hoje e que você espera colher de resultado no futuro? Ótima pergunta. O que está me ocupando hoje, a minha cabeça está focada em integrar resultados de exames. Já foi a época em que a gente fazia um hemograma e se contentava com aquilo. Então, hoje a Bioma está mirando em entender ainda mais os resultados que a gente gera da microbiota intestinal e acoplar outros exames genéticos e entregar para o paciente um laudo integrado. Ou seja, isso é o que diz a sua genética, isso é o que diz a genética das suas bactérias, e quando as duas estão juntas, como que a gente consegue te ajudar a entrar num ciclo virtuoso de saúde a partir do estilo de vida. Ou então falar assim, não, esse aqui tem que sacrificar, não vai ter jeito. Essa aí não vai dar bom, não. Aqui já era, pode desistir, né? Entendeu? Então, de vez em quando aparece esses casos, tem que chamar para conversa. Olha, e agora é o momento que a gente vai voltar lá no comecinho, que a gente falou que tá curiosas aí para saber o tanto que você se deu mal aí nessa trajetória também. Porque a gente vai agora para aquele quadro que todo mundo gosta. Porque tão assertivo quanto aprender com um exemplo é também a gente aprender, ou melhor, desaprender com um exemplo. Então, Adriele Marquezine, vai que é sua. Desaprendendo com um exemplo, porque errar é humano, já repetir o erro. Rafael, eu poderia ter aprendido no amor, mas aprendi na dor. Você ter que desenvolver soluções de tecnologia da informação sem saber absolutamente nada sobre o tema. Você achou que era mais fácil? Achei que era muito mais fácil. Achei que eu fosse gerar softwares de geração de laudos integrados, maravilhoso. Primeiro que o pessoal que trabalha com TI, eles só trabalham de madrugada e você nunca consegue ver a cara do sujeito, porque ele não abre a câmera. Então, assim, não é impossível desenvolver. A gente tem que estudar a microbiota dos devs. Deve ter alguma coisa lá. Completamente. Mas você também não acessa, porque você não sabe em que lugar do mundo ele está. Então, não sei como fazer esse estudo. Muito bom. Parecia foco, mas era distração. Olhar para um único tipo de produto no começo. Eu me ferrei muito com isso. Então, a gente vendia o nosso exame carro-chefe, a gente fundou a empresa para fazer exclusivamente microbiota intestinal, e depois a gente viu que não dá. Inclusive, porque a gente atravessou um processo de pandemia, em que o único exame que qualquer pessoa fazia nesse processo era diagnóstico de Covid. Verdade! Então, nos anos de 2020 e 2021, a minha única certeza é que a empresa ia quebrar tranquila, eu ia ver como ia minimizar, como eu ia entubar aquilo lá, sem ter o mínimo prejuízo possível. Aí depois a gente viu que podia fazer outras coisas. Agora, para finalizar, quando eu quis mudar o pensamento de alguém? Quando eu convidei um monte de gente expert em genética para trabalhar comigo e não tinha dinheiro nenhum para pagar o salário de ninguém. A lábia teve que ser boa, hein? A lábia teve que ser fantástica. O problema é que eu imaginava que
logo que eles entrassem, a receita ia ser gerada no mesmo mês ou no mês seguinte, e logo em seguida ia ter dinheiro para pagar. Aconteceu isso? Claro que não. Aí eu arrumei dinheiro emprestado, paguei, e aí 6 meses a 1 ano adiante a gente conseguiu normalizar as coisas. Início de empreendimento. Ai, que corajoso. Muito legal, Rafa. E olha, estão todos comigo lá até hoje, hein? Olha, É mesmo? Todo mundo comigo. O argumento foi bom. A equipe só cresce. Muito O argumento bom. foi bom. O time só cresce. Bom demais. manteve Olha, a palavra. Rafael, assim, eu tô muito feliz que mais gente aqui, por meio do Vale, vai conhecer o que você tem a dizer, vai te conhecer, vai conhecer a Bioma Genetics, cara, porque acho que você está entregando um negócio muito diferenciado mesmo e de uma forma que as pessoas entendem, sabe? Isso é tão raro, assim, no meio da ciência, enfim, conseguir falar em termos, assim, que são cativantes, que são compreensíveis. Então, cara, esse episódio eu tenho certeza que vai ser incrível, assim. A gente só tem a te agradecer aí pelo seu tempo com a gente. Imagina, eu que agradeço. Fiquei muito feliz com a conversa que a gente teve. O papo foi delicioso. Ai, que bom, Rafa, que bom. Bom, e você, Valer, que está ouvindo a gente, que já aprendeu aqui nesse episódio a olhar mais para o seu cocô, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. A gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram, no TikTok, a gente está no YouTube e também no Spotify. Se você tiver alguém para indicar para participar aqui do Vale do Suplício, manda um e-mail para valedosuplicio@agenciasense com se no final.com.br e até o próximo Vale. Tchau! Valeu, gente! Tchau, pessoal! O Vale do Suplício foi idealizado e é produzido e apresentado pelas jornalistas Adriele Marquezine e Silvia Paladino, cofundadoras da agência Sense. A identidade visual foi desenvolvida por Edu Ramos, do Grana Studio, e a edição dos episódios fica a cargo da Vídeo É Isso. Estamos no YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Instagram, LinkedIn e TikTok. Siga a gente!